Como que eu faço para calcular a variação de entropia quando o processo não é reversível? Sejam bem-vindos ao Catalisa, o seu canal de Físico-Química. Meu nome é Bruno Lemos e hoje a gente vai resolver um exercício de cálculo de variação de entropia, ok? Esse exercício aqui é um exercício do Atkins, 10ª edição, o exercício 3A.8b. Ele pede para calcular a variação de entropia do sistema em Joule por Kelvin quando 2 mols de um gás ideal monoatômico, desculpa, diatômico, ele me dá aqui a capacidade calorífica molar, a pressão constante do gás, passa de um estado inicial de 25 graus e 1,5 atm para um estado final de 135 graus e 7 atm. Vamos considerar aqui que, como o gás ele é perfeito, eu vou poder utilizar a equação de estado PV igual a nRT. Como eu tenho temperatura e a pressão no início e no fim, eu sou capaz de identificar os volumes no início e no fim para o gás ideal diatômico em cada situação. Então, aplicando a expressão de gás perfeito, o volume inicial vai ser nR, temperatura inicial, temperatura 1, sobre a pressão inicial, a pressão 1. 2 mols de gás, constante dos gases em atm, tá? Já para simplificar com a pressão inicial e temperatura inicial na escala termodinâmica, né? 25 graus mais 273 vai dar 298 Kelvin. Simplificando, eu vou obter aproximadamente ali 32,58 decímetros cúbicos, é a mesma coisa que litro, né? Então, a situação inicial do gás, nessa isoterma aqui a 298 Kelvin, ele ocupa um volume de 32,58 litros numa pressão de 1,5 atm. Qual que vai ser a transformação sofrida para o gás? A pressão vai aumentar para 7 atm, a temperatura também vai aumentar para 135 graus. Qual que será o volume final? O volume final a gente descobre da mesma forma, só que utilizando no lugar da temperatura, a temperatura final de 408 Kelvin, no lugar da pressão, a pressão final de 7 atm, e a gente vai verificar que o volume do gás diminuiu. Então, embora a temperatura tenha aumentado e a pressão também, esse volume ocupado pelo gás é menor, é próximo de 10 decímetros cúbicos, né? Mais precisamente 9,56 decímetros cúbicos. Então, o que o exercício está pedindo é para a gente calcular a variação de entropia que ocorre nessa transformação em vermelho. O gás saindo da condição de estado 1 e indo para a condição de estado 2. Mas perceba que calcular essa variação de entropia é extremamente complexo, porque, primeiro, temperatura, pressão e volume estão alterando de modo simultâneo. E em momento nenhum também, ele me falou que essa transformação ela é reversível, ok? Então, o que eu tenho que fazer é utilizar o fato de entropia ser uma função de estado. Então, não necessariamente a gente vai precisar calcular o ΔS desse caminho em vermelho. A gente pode propor caminhos alternativos, saindo do mesmo ponto inicial e indo para o mesmo ponto final, ou seja, eu vou ter a mesma modificação de estado ocorrendo por caminhos distintos, mas que eu consiga calcular a variação de entropia de cada um desses caminhos, sendo que o somatório dessas variações de entropia vai me dar a variação de entropia que eu quero calcular, que é do caminho vermelho. Por quê? Como entropia é uma função de estado, sua variação só depende da condição final e da condição inicial, não importando como que o gás sofreu a transformação, e sim o estado inicial e o estado final dele. Beleza? Então, vamos tentar resolver aqui. Vamos dividir essa transformação em duas transformações. A primeira, eu vou fazer uma compressão isotérmica reversível, partindo do ponto inicial, T1, até esse volume final aqui, ó, de 9,56 decímetros cúbicos. Tá? Então, para isso, eu vou utilizar essa expressão aqui para o cálculo da variação de entropia de um processo reversível, né? Uma compressão isotérmica reversível para gás ideal.
Bem, Bruno, como é que você chegou nessa relação matemática? Isso aqui é relativamente simples, tá, gente? Olha só, eu vou partir ali lá da primeira lei da termodinâmica, ok? E aí eu sei que du é igual a dq mais dw. Como eu estou trabalhando aqui com um gás ideal, né? E para um gás ideal, du aqui é CVDT. Eu sei que eu não tenho variação de temperatura, porque eu estou propondo uma compressão isotérmica. Logo, dq mais dw é igual a zero. Portanto, dq é igual a menos dw. E o que é dw? dw é menos dv para um processo reversível. Tá? Então, dq é igual a menos dw, dw é menos pdv, menos com menos vai acabar dando mais. Tá? No lugar da pressão, eu posso colocar nRT sobre V, dV, que trata-se de um gás ideal. E olha só que interessante. Se eu dividir os dois termos aqui por T, eu não estou alterando a igualdade. Acontece que essa integral aqui, ó, de dq reversível em função da temperatura, é exatamente a integral de ds. E aqui, temperaturas simplificam. Então, ao integrar o lado direito, tirando o n e o r da integral, porque são constantes, eu vou obter nr integral de 1 sobre v, avaliado nos limites, né, de v1 até v2. Então, integral de 1 sobre v é ln de v2 menos ln de v1. E utilizando a propriedade do logaritmo, eu posso colocar como ln de v2 sobre v1. Tá? Exatamente a expressão que a gente tem aqui, ó, que eu demonstrei para vocês. Tranquilo? Então, ao utilizar essa expressão matemática, a gente está calculando a variação de entropia desse caminho em azul aí. É uma compressão isotérmica reversível. Vamos substituir, então, os valores. N vale 2 mols para esse gás. O R já coloquei em joule aqui, para obter em joule por Kelvin. Ln do volume final, 9,56 decímetros cúbicos, sobre o volume inicial de 32,58 decímetros cúbicos. Então, eu vou obter aqui um ΔS para esse caminho aqui, até esse ponto, de menos 20,39 joule por Kelvin. Perfeito? E aí é o seguinte, eu ainda tenho que chegar no mesmo ponto no final aqui. Então, partindo desse ponto, o que eu vou propor? Eu vou propor agora um aquecimento isovolumétrico reversível. Esse aquecimento isovolumétrico reversível, eu vou poder calcular a variação de entropia a partir dessa relação matemática aqui. Bruno, como é que você obtém isso? Vamos lá, de novo, nada muito complexo. A gente pode partir novamente, né, da primeira lei da termodinâmica. Ok? du é igual a dq mais dw. Ok? Eu vou fazer um aquecimento isovolumétrico, ok? Reversível. du é igual a cv dt. dq. E quanto que vale dw? dw vale menos pdv em um processo reversível. Só que não é um aquecimento isovolumétrico. Se o aquecimento é isovolumétrico, dv vale zero. Eu não tenho trabalho. Ou seja, cvdt é igual a dq. Então eu posso falar que dq, reversível, é igual a cv. cv, se você quiser colocar, né, é a mesma coisa que o número de mols, N, que multiplica a capacidade calorífica a volume constante molar. N vezes CVM é o CV, dt. O que eu vou fazer? Eu vou dividir os dois lados T. Não altera a igualdade, porque dq rev sobre T, isso aqui é igual ao quê?
Isso aqui é igual à integral da variação ds, né? Em termos infinitesimais. E aí eu vou ter que fazer também a integração, saindo de uma temperatura 1, indo até a temperatura 2. N o CVM, o N eu posso tirar da integral. Se a capacidade calorífica volume constante for, de fato, constante nesse intervalo de integração, eu posso retirar também. E aí eu fico com integral de 1 sobre t, que é o ln de t avaliado nos limites de integração. ln de t2 menos ln de t1. Que é a mesma coisa, né? Se você utilizar a propriedade de logaritmo, ln de T2 sobre T1. Então, para calcular a variação de entropia desse aquecimento reversível isovolumétrico, eu pego o número de mols, multiplico pela capacidade calorífica a volume constante, né? Capacidade calorífica molar, e o Ln da razão das temperaturas, da temperatura final menos temperatura final sobre a temperatura inicial. Eu vou obter exatamente essa fórmula que está destacada aqui para vocês em verde, que a gente conseguiu deduzir rapidamente. Perfeito? Agora, Bruno, ele não me deu o CVM, ele me deu o CPM. Tudo bem, ele me deu a capacidade calorífica a pressão constante, capacidade calorífica molar. Só que existe uma relação entre essas duas capacidades caloríficas molares para gás ideal. Né? A gente sabe que CPM menos CVM é exatamente igual à constante dos gases. Logo, se ele me deu o CPM, eu encontro o CVM fazendo o valor de CPM menos R. Valor encontrado é 5 meios de R, né? Porque ele me deu o CPM, que é 7 meios de R menos R. Isso vai dar 5 meios de R, que eu posso substituir nessa fórmula aqui. O N vale 2, o CVM a gente descobriu que vale 5 meios da constante R. Ln da temperatura final, nesse aquecimento eu quero ir para 408 Kelvin, sobre a temperatura inicial, 298 Kelvin, a temperatura de partida. Repare que ao associar o caminho azul com o caminho em verde, eu estou fazendo exatamente, provocando a mesma modificação de estado do gás do caminho em vermelho. Como entropia é uma função de estado, necessariamente a soma, né, da variação de entropia da compressão isotérmica reversível mais a variação de entropia do aquecimento isovolumétrico reversível tem que ser igual ao ΔS total do caminho que eu queria calcular. E aí a gente vai encontrar o valor de menos 7,3 Joule por Kelvin. Tá bom? Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham entendido como utilizar essa propriedade da entropia ser uma função de estado para calcular a variação de entropia nesse caso. Tá? Quaisquer dúvidas, deixem no comentário que vai ser um prazer responder vocês. E vejo, você sabe quando a entropia do universo estiver maior.